Saudação e paz a todos. Você que está acessando este vídeo para conhecer o texto de 2 Coríntios capítulo 13. Seja bem-vindo ao canal, onde nós compartilhamos as mensagens dos capítulos da Bíblia. Compartilhamos textos, meditações, reflexões, estudos a respeito da Palavra de Deus. Estamos aqui hoje no último capítulo da carta que Paulo escreveu para a igreja de Corinto. E esses capítulos 10, 11, 12 e 13 de 2 Coríntios correspondem à terceira carta que Paulo escreveu para a igreja de Corinto. Já vimos nos estudos de 2 Coríntios, na introdução e no capítulo 1, que Paulo escreveu 4 cartas para a igreja de Corinto. Talvez você pense, como assim 4 cartas? Quando eu abro a minha Bíblia, eu vejo 2 cartas, 1 Coríntios e 2 Coríntios, e agora você fala de 4? Sim, quando você lê 1 Coríntios capítulo 5, versículo 9, ali Paulo fala assim: já vos tenho escrito por carta, que não vos associeis aos que se prostituem. Quando Paulo fala isso na primeira carta aos Coríntios, ele nos dá uma informação de que antes dele escrever 1 Coríntios, ele havia escrito uma outra carta que condenava a prostituição para a igreja de Corinto. Essa carta é chamada pelos teólogos de a carta prévia, e para alguns ela foi perdida, e para outros teólogos existe um trecho dessa carta prévia que está no livro de 2 Coríntios, nos capítulos 6 e 7. Capítulo 6, versículos 14 até o final, e o capítulo 7, versículo 1. Aí, com isso, essa seria a primeira carta. A segunda carta é o livro de 1 Coríntios, na sua integralidade, porque encontraram os pergaminhos contendo a carta de Paulo de 1 Coríntios por inteiro. Depois, a terceira carta que Paulo escreveu seria os capítulos 10 a 13 de 2 Coríntios, porque esses 4 últimos capítulos de 2 Coríntios têm uma coisa em comum. Todos os 4 capítulos, Paulo tem um tom de correção sobre a igreja de Corinto e um tom de tristeza, onde ele comenta, faz suas lamentações, falando das suas dificuldades no ministério. Enquanto que os capítulos 1 a 9 de 2 Coríntios correspondem à quarta carta de Paulo. Então, a primeira carta é a carta prévia, a segunda carta é 1 Coríntios na sua integralidade, a terceira carta é chamada pelos teólogos de a carta severa de Paulo, são os capítulos 10 a 13 de 2 Coríntios, e a quarta carta é a carta que os teólogos chamam de a carta da reconciliação, porque Paulo, nos capítulos 1 a 9, comenta, por exemplo, no capítulo 2, que eu escrevi uma carta anterior a vocês que deixou vocês tristes, porque era um conteúdo pesado, mas eu prometo que não vou mais escrever em tristeza para vocês. Então, Paulo fala isso no capítulo 2, no versículo 4 de 2 Coríntios. E aí no capítulo 7 de 2 Coríntios, Paulo fala assim: eu fiquei feliz porque o Tito, que levou a carta para vocês que deixou vocês tristes, se encontrou comigo na Macedônia e contou que vocês me enviaram consolação. E se de um lado eu fiquei triste porque vocês ficaram tristes, de outro lado eu fiquei alegre. Não fiquei tão triste porque a tristeza que foi escrita na terceira carta, na carta anterior, que vos entristeceu, veio para arrependimento, e o arrependimento traz a reconciliação com Deus. Então, como quem lê 1 Coríntios vê que não existe um conteúdo de tristeza em 1 Coríntios, mas o livro de 1 Coríntios é um livro que se propõe a responder às dúvidas que a igreja de Corinto tem, conclui-se que
Essa carta que Paulo menciona, que veio para a igreja de Corinto antes dele escrever o texto de 2 Coríntios 1 a 9, tem de ter sido uma carta em que ele falava de coisas tristes. E quando os teólogos fizeram os estudos de 2 Coríntios capítulo 10 a 13, notaram que esses 4 capítulos trazem, todos eles em conjunto, uma linha de argumentação em que Paulo faz recomendações severas para a correção da igreja de Corinto e defende o seu ministério, mostrando que havia falsos apóstolos pregando contra o ministério dele, mas que ele de fato amava a igreja de Corinto. E, por fim, o motivo pelo qual 2 Coríntios é essa colcha de retalhos, é assim que os teólogos se referem à carta de 2 Coríntios, é que os pergaminhos que continham as cartas de Paulo eram distribuídos para leitura entre as igrejas. E as cartas foram escritas entre o ano 50, o ano 57, 58, 60, 62 e fizeram a compilação das cartas de Paulo no ano 90. E os compiladores, quando fizeram a organização dos livros, acabaram fazendo por equívoco, por engano, essa adaptação dos pergaminhos. Mas eles reuniram os textos de uma forma organizada, de forma que os capítulos 10 a 13 trazem essas correções para a igreja de Corinto e deveriam estar na parte inicial de 2 Coríntios, e os capítulos 1 a 9 deveriam estar na parte final, porque correspondem à 4ª carta de Paulo para a igreja de Corinto. Lembrando que Paulo fez 3 viagens missionárias para Corinto, a primeira registrada em Atos dos Apóstolos no capítulo 18, a segunda que não está registrada no livro de Atos dos Apóstolos, mas apenas em 2 Coríntios capítulo 1, versículos 15 a 20, quando Paulo fala que estava em Éfeso e ele fala que pude ter uma segunda graça entre vós, e a segunda graça significa uma segunda visita, uma segunda vez em que os vi pessoalmente, e a terceira vez registrada em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 2. Paulo saiu de Éfeso, uma cidade da Turquia, onde ele ficou durante 3 anos, conforme o relato de Atos, capítulo 20, versículo 31, subiu para a Macedônia, passando por Troade, passou por todas as cidades da Macedônia, que são Neápolis, Anfípolis, Filipos, Apolônia, Tessalônica e Bereia, e depois chegou até Corinto, passando na região da Acaia, que a região da Acaia era a região no entorno de Corinto. Então, ele fez essas 3 viagens. Aqui, vamos ler o último capítulo da 3ª carta de Paulo, que é a carta severa, como os teólogos dizem. Está escrito aqui: é esta a 3ª vez que vou ter convosco. Por que Paulo fala que é esta a 3ª vez que vou ter convosco? Porque a primeira vez que Paulo foi ter com eles foi por meio da carta prévia, que está registrada em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 9, em que Paulo falou contra a condenação. A segunda vez que Paulo foi até Corinto foi quando ele escreveu 1 Coríntios. A terceira vez é esta, e que ele está escrevendo a carta severa, os capítulos 10 a 13 de 2 Coríntios. E a 4ª vez que ele foi aos Coríntios foi quando ele escreveu 2 Coríntios capítulo 1 até o capítulo 9. E com a exclusão do texto de 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14 até o final, e do capítulo 7, versículo 1, para aqueles que acreditam que esse trecho corresponde a um trecho da carta prévia. Alguns acreditam que esse texto que eu mencionei é um trecho da carta prévia, e outros dizem que não, que foi apenas um parênteses que Paulo abriu para falar a respeito de não se associarem com pessoas que adoram a outros deuses, no meio do corpo da 4ª carta que Paulo escreveu para Corinto. Eu particularmente acredito nessa última corrente que eu acabei de falar. Acredito que o texto de 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14 até o versículo 18 e o capítulo 7, versículo 1, são um texto em que Paulo abriu um parênteses
para comentar a respeito de não se envolverem com pessoas que adoram a outros deuses e fugirem da imundícia e da prostituição. Apenas isso. Agora, 2 Coríntios é para os teólogos uma colcha de retalhos. Então, a terceira vez foi essa vez que Paulo escreveu essa carta. E a quarta vez foi quando ele escreveu 2 Coríntios capítulo 1 até o capítulo 9. Então, Paulo está dizendo aqui, ó, é esta a terceira vez que vou ter convosco. Então, é a terceira vez que eu estou escrevendo para vocês. Aí ele vem e fala aqui na parte 2. Por boca de 2 ou 3 testemunhas será confirmada toda a palavra. Já no Antigo Testamento havia o mandamento de que para que uma palavra pudesse ser considerada como verdadeira, era necessário que houvesse ao menos 2 ou 3 testemunhas, né? E aqui Paulo está falando novamente para a igreja de Corinto. A igreja de Corinto estava tendo muitos mexericos, muitas fofocas. Nós vemos na parte final do capítulo anterior, que é o capítulo 12, que Paulo fala sobre isso. Ó. Ele fala no versículo 20, que é o penúltimo versículo, que porque receio que quando chegar vos não ache como eu quereria, né? E eu seja achado de vós como não quereríeis. Paulo está dizendo o seguinte: eu espero chegar aí e ver vocês servindo a Deus de maneira correta. Mas eu tenho medo de chegar até aí e não achar vocês como eu gostaria, como eu quereria, ou seja, servindo a Deus de maneira absolutamente perfeita. E eu também receio que eu seja achado de vós como não quereríeis. É como se Paulo dissesse: e eu também tenho medo de que, quando eu chegar aí, vocês me vejam e me vejam não como gostariam de me ver. É como se Paulo dissesse: porque quando eu chegar aí e se eu ver que vocês estão em pecado, eu vou chegar sendo ousado, corrigindo, criticando, exortando e apresentando palavras duras. Então eu tenho medo de chegar aí e não achar vocês andando de maneira correta com Deus, porque daí eu vou ser assim. E aí vocês vão me achar como vocês não querem. Porque, obviamente, o povo de Corinto não queria ver um Paulo corrigindo eles, sendo um Paulo que exorta, que corrige. Paulo fala: eu tenho medo disso e que, de alguma maneira, haja pendências, invejas, iras, porfias, detrações, mexericos, orgulhos, tumultos, que quando for outra vez o meu Deus me humilhe para convosco e eu chore por muitos daqueles que dantes pecaram e não se arrependeram da imundícia e prostituição e desonestidade que cometeram. Então nós vemos aqui na parte final do capítulo 11 que Paulo fala que tem medo de chegar até a igreja de Corinto e ver inveja, fofoca, imundícia, prostituição e desonestidade, e que Deus acabe humilhando ele. Em que sentido Deus estaria humilhando Paulo? No sentido de que ele pregou tanto para eles e o seu trabalho não deu resultado. Então Paulo fala que isso seria uma humilhação, Deus me estar me humilhando para com o povo de Corinto, e ele acabe tendo que chorar por muitos, porque não se arrependeram dos pecados e continuam na imundícia, na prostituição e na desonestidade. Então Paulo fala que, como havia muitos pecados no meio do povo de Corinto, e quando nós lemos 1 Coríntios, nós vemos no capítulo 1 Coríntios capítulo 1, o povo de Corinto vivia em dissensão, conflito. Uns diziam: eu sou de Paulo, outros: eu sou de Apolo, outros: eu sou de Pedro. Então havia ali uma divisão entre líderes que eles seguiam. Capítulo 2, havia muitas pessoas exaltadas, que achavam que eram muito sábias. Então Paulo fala: quando eu fui pregar o evangelho na igreja de Corinto, eu não fui com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de virtude, de poder de Deus, para que ninguém ficasse confiado em palavras. Aí no capítulo 3, Paulo fala assim: tem pessoas que estão preocupadas com pedras preciosas, outras pessoas que estão preocupadas em se são de Pedro ou de Paulo,
E aí ele pergunta: quem é Paulo e quem é Pedro? Quem é Apolo? Porque um pregou, o outro regou, mas quem preparou a semente e também o crescimento foi Cristo. E Paulo conclui no capítulo 3 de 1 Coríntios que o fundamento da igreja é Cristo. Aí no capítulo 4, Paulo fala assim: fiquei sabendo que no meio de vocês existem alguns que estão inchados. E eu quero saber se esses que estão inchados são inchados apenas na palavra ou se tem alguma demonstração de virtude e de poder. E aí no capítulo 5, Paulo fala assim: estou um pouco triste com a igreja de vocês porque tomei conhecimento de que há até quem tenha se deitado com a mulher de seu pai. Ou seja, alguém tinha deitado com a madrasta. E vocês nem aplicaram disciplina sobre essa pessoa e nem estão arrependidos em relação a isso. Aí ele fala assim: isso eu espero que essa pessoa seja entregue para Satanás para que o seu corpo seja destruído, mas para que a sua alma seja salva. Aí no capítulo 6 de 1 Coríntios, Paulo fala a respeito da prostituição. No versículo 10 ele fala que o povo não deveria errar, porque nem os homossexuais, nem os homicidas, nem os mentirosos, nem os que se prostituem herdarão, nem os maldizentes herdarão o reino de Deus. E aí na parte final do capítulo 6, Paulo fala: vocês não sabem que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo e que ele não é dado ao pecado? E que todo aquele que se envolve com uma prostituta entrega o corpo de Cristo. É como se entregasse o corpo de Cristo para se unir com uma prostituta, porque está escrito lá em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 24, que aquele que se deita com uma mulher se faz com ela uma única carne. Então, aquele que faz parte do corpo de Cristo e se deita com uma prostituta faz do corpo de Cristo, ao qual ele é unido, o corpo de uma meretriz. E ele fala: não façam isso, mas antes santifiquem o vosso corpo e o vosso espírito. Aí, no capítulo 8, Paulo fala assim: não sacrifiquem aos ídolos, não comam comida sacrificada aos ídolos. Então nós vemos que Paulo, no livro de 1 Coríntios, ele mostra que havia muitas questões relacionadas a pecados. E no capítulo 10, aqui já saindo de 1 Coríntios e entrando aqui em 2 Coríntios, no capítulo 10, Paulo fala que havia muitos falsos apóstolos, muitas pessoas que ficavam se autoconsiderando, fazendo cheios de arrogância e de orgulho. Então, quando Paulo vem aqui, ele fala: ó, essa é a terceira vez que eu vou ter convosco. Ó, já escrevi a primeira carta, que é para que vocês não se associassem com a prostituição, conforme ele relatou em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 9. Já escrevi a segunda carta, respondendo às dúvidas que vocês tinham a respeito de muitas questões, que corresponde ao livro de 1 Coríntios. E agora estou escrevendo a terceira carta. É a terceira vez que eu vou ter convosco. E o que eu tenho para falar com vocês dessa terceira vez que eu vou ter convosco é o seguinte: por boca de 2 ou 3 testemunhas é que será confirmada toda a palavra. Ou seja, Paulo, por que Paulo está falando isso? Porque quem acompanhou a leitura dos capítulos 10, 11 e 12, pôde ver ali que Paulo, no capítulo 11, no capítulo 10, fala que havia pessoas que estavam falando a respeito de Paulo, estavam falando a respeito do ministério de Paulo. E então, se havia pessoas que falavam a respeito da vida de Paulo, e se no capítulo 12, na parte final, no versículo 20, Paulo está falando aqui que havia entre eles mexericos e detrações, ou seja, pessoas queimando a imagem, a reputação de outros, e porfias, ou seja, discussões entre as pessoas, então era natural que houvesse pessoas que falavam umas das outras, dizendo que acusando alguém de ter feito alguma coisa errada. Então Paulo fala: olha, com relação a você falar a respeito de alguém, que alguém praticou alguma coisa errada,
é necessário que seja feito por boca de 2 ou 3 testemunhas, para que haja confirmação. A palavra tem que ser confirmada. E aí, sobre esse ponto de ter que ter 2 ou 3 testemunhas, Paulo fala no versículo 2 assim, ó: já anteriormente o disse, e segunda vez o digo, como quando estava presente. Então, Paulo, em algumas das vezes em que esteve presente, ou seja, na visita que ele fez para Corinto pela primeira vez, em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, ou quando ele esteve presente pela segunda vez, que foi quando ele saiu de Éfeso, da sua permanência de 3 anos em Éfeso, e deu um pulo em Corinto, e depois voltou para Éfeso e escreveu essa carta, ou foi na primeira vez, em Atos 18, ou foi nessa segunda vez, em que ele fez essa viagem rápida de Éfeso para Corinto, que está registrada em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 15 até o versículo 19, que ele tinha feito esse comentário, estando presente na igreja de Corinto, de que eles deveriam confirmar as acusações entre uns e outros pela boca de 2 ou 3 testemunhas. Não se sabe em qual delas. Eu acredito que Paulo deve ter feito algum comentário a respeito da necessidade de 2 ou 3 testemunhas para confirmar a palavra nesta segunda viagem que ele fez para Corinto, porque é mais provável que ele tenha feito esse comentário na sua segunda viagem, que está anotada em 2 Coríntios capítulo 1, versículos 15 a 19, porque era algo recente. E aí vem ele, de todo modo, o que importa é que Paulo está dizendo assim, ó: quando eu estive presente aí, eu já toquei nesse assunto uma vez, e agora estou escrevendo por meio de carta, como quando eu estava presente. Mas agora, estando ausente, o digo aos que antes pecaram, e a todos os mais que, se outra vez for, não lhes perdoarei. Esse texto, não lhes perdoarei, na verdade, tem outra versão da Bíblia que diz assim: não lhes pouparei. E esse não lhes perdoarei não é que Paulo não perdoaria as pessoas que fossem acusados de terem praticado pecados pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, mas é que Paulo está querendo dizer o seguinte: se eu ficar sabendo por 2 ou 3 testemunhas que o fulano, a cicrana e mais o beltrano cometeram pecados, eu não lhes perdoarei, significa assim: eu não deixarei de exortar de maneira severa esse pecado. Eu não lhes pouparei, não vou perdoar, ou seja, ele já tinha deixado passar. Tipo, tudo bem, ele pecou, mas não tem problema. Paulo está dizendo: dessa vez eu não vou perdoar. Eu vou chamar e vou dizer: olha, existem 2 ou 3 pessoas que estão falando que você fez isso, isso e isso. Isso é pecado, isso é incorreto. Ele chamaria a atenção. Ele não pouparia. É isso que Paulo está dizendo. Visto que buscais uma prova de que Cristo, que fala em mim, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso entre vós. Porque ele está dizendo assim, ó: eu não vou poupar, eu não vou perdoar, porque vocês ficam buscando uma prova de que Cristo fala por meio da minha vida. Então, como Paulo aqui estava se defendendo do seu ministério, lá desde o capítulo 11 nós lemos que Paulo estava se defendendo, dizendo assim: olha, tem algumas pessoas que se gloriam, que contam vantagem, então deixa eu me gloriar um pouco. E aí no capítulo 11, na parte do versículo 16 até o final, Paulo vai contando dos sofrimentos que ele havia passado para pregar o evangelho, mostrando que ele realmente tinha se dedicado para a pregação da palavra, com a propósito de se vangloriar um pouco. No capítulo 12, logo no início, ele fala assim: é uma tolice eu querer me vangloriar, na verdade eu não tenho que me vangloriar. E aí ele conta de um espinho na carne que ele recebeu, porque ele havia tido grandes revelações, tendo sido arrebatado até o terceiro céu. E na parte final do capítulo 12, ele vai falando que ele procura chegar à igreja de Corinto
vendo a igreja de Corinto em correção, não com pendências, invejas, mexericos e com detração, porfia e imundícia e prostituição e desonestidade. E aí ele fala aqui no capítulo 13, é a terceira vez agora que eu venho falar com vocês, terceira vez que eu escrevo uma carta para vocês, segunda vez que eu falo para vocês que toda acusação tem que ser confirmada por 2 ou 3 testemunhas, e eu digo aí que estando ausente agora, a mesma coisa. E eu digo aos que antes pecaram e a todos os que mais, se outra vez for, não lhes perdoarei. Ou seja, e agora eu vou aí, e quando eu for, que seria a terceira viagem missionária que Paulo fez e que está registrada em Atos capítulo 20, versículo 2, ele fala, dessa vez eu não vou perdoar, eu vou aplicar a correção, vou disciplinar, vou mencionar de maneira, talvez até de maneira pública, dizendo, olha, vocês estão fazendo coisas erradas e não devem fazer, isso é errado. E por que eu vou fazer isto? Vou fazer isto visto que buscais uma prova de Cristo que fala em mim, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso entre vós. Ele fala, Cristo, ele já está no meio de vocês e Cristo é poderoso. E vocês ficam buscando um sinal, né, uma prova de Cristo que fala em mim. Então eu vou aplicar a correção justamente para mostrar que Cristo está na minha vida, que eu não poupo e não passo a mão na cabeça de quem peca. Mas se 2 ou 3 testemunhas confirmam que uma pessoa está pecando, eu vou aplicar a correção, até porque vocês ficam testando a gente. E como nós lemos nos capítulos anteriores, havia pessoas que estavam apontando o dedo para Paulo. Tem até o capítulo 10, em que Paulo fala assim, eu nem recebi salário e nem oferta da igreja de Corinto, e eu fiz isso com a finalidade de cortar a ocasião de alguém falar a respeito dele. Então vem o versículo 4, porque ainda que tenha sido crucificado por fraqueza, ele está falando a respeito de Jesus aqui, né? Que Jesus, ele fala, Jesus não é fraco para convosco, mas ele é forte entre vós. Porque ainda que ele, né, Cristo, tenha sido crucificado por fraqueza, vive, contudo, pelo poder de Deus, né? Tomaram Jesus na sua fraqueza enquanto corpo humano e o crucificaram. Mas Cristo vive. E ele vive de que forma? Foi o poder de Deus que ressuscitou Cristo dentre os mortos. Foi o poder de Deus que fez com que Jesus subisse novamente aos céus, na ascensão, registrada em Atos, capítulo 1, quando Jesus deu as últimas orientações para o povo e subiu novamente aos céus. Aí ele fala na segunda parte do versículo 4, porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele pelo poder de Deus em vós. Ou seja, Paulo está dizendo, da mesma forma como Jesus foi crucificado na sua fraqueza, e foi o poder de Deus que ressuscitou Cristo e colocou ele novamente no céu, nós também, quando aceitamos a Jesus, vivemos em Jesus, andamos nos passos de Jesus, também somos fracos nele. Para o quê? Mas viveremos com ele pelo poder de Deus em vós. Ou seja, o mesmo poder de Deus que habita em vocês é o mesmo poder de Deus que vai trazer vida para mim e para vocês. Nós todos vamos viver pelo poder de Deus e esse poder de Deus está no meio de vocês. É o poder de Deus que vai nos ressuscitar dentre os mortos, assim como ressuscitou Jesus. Inclusive, a ressurreição de Jesus é muito importante, porque a ressurreição de Jesus é a prova de que Deus tem poder de cumprir a sua promessa de ressuscitar a nós também. E a ascensão de Jesus também é a prova de que Deus tem poder de arrebatar aqueles que estiverem vivos, conforme o relato de 1 Tessalonicenses capítulo 4, quando Paulo fala que haverá o arrebatamento, e tem o poder também de ressuscitar os mortos. Então, aqui versículo 5, examinai-vos a vós mesmos. Deixa eu tirar essa... Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos,
que Jesus Cristo está em vós? Se não é, que já estáis reprovados. Então Paulo fala assim, ó, o poder de Deus é que vai ressuscitar vocês, o poder de Deus é que vai confirmar a salvação de vocês. Versículo 5, vocês precisam fazer um exame a respeito de vocês mesmos, se vocês estão permanecendo na fé. Vocês precisam provar vocês mesmos, ou vocês não sabem em relação a vocês que Jesus está em vocês. Aí ele coloca essa frase final, se não é que já estáis reprovados, ou seja, se não é que vocês andam fazendo coisas erradas e Cristo, quando vocês estão fazendo coisas erradas, não está em vocês. O que eu espero, Paulo dizendo, eu espero que ele esteja entre vocês. E se Cristo está entre vocês, vocês conseguem fazer o autoexame e conseguem saber se Cristo está ou não em vocês e conseguem fazer prova a respeito de vocês mesmos. Aí versículo 6, para completar a parte final do versículo 5. Mas espero que entendereis que nós não somos reprovados. Ou seja, se vocês estão reprovados, isso é algo com vocês. Mas o que eu espero é que vocês entendam que nós, Paulo está falando dele, está falando a respeito dele, dos que estavam com ele também, juntamente com ele, que nós não somos reprovados. Se vocês não estiverem com Cristo no autoexame de vocês aí, o que eu espero é que pelo menos vocês entendam que nós, eu, Paulo, e os que andam comigo, nós não estamos reprovados. Então, esses primeiros versículos do 1 ao 6, Paulo revela que era a terceira vez que ele escrevia uma carta para a igreja de Corinto, o que confirma que os capítulos 10 a 13 confirma a hipótese dos teólogos de que essa foi a terceira carta que Paulo escreveu para a igreja de Corinto e a qual ele se refere nos capítulos 2 e no capítulo 7, quando ele fala, eu escrevi uma carta anterior que deixou vocês tristes. É essa carta de 2 Coríntios capítulo 10 até 13 que corresponde à terceira carta e que os compiladores acabaram colocando no final, depois da última carta que Paulo escreveu, que é do capítulo 1 a 9, porque fizeram uma compilação dessa forma. Aí vem aqui o versículo 7. Ora, eu rogo a Deus que não façais mal algum, não para que sejais achados aprovados, mas para que vós façais o bem, embora nós sejamos como reprovados. Ora, eu rogo a Deus que não façais mal algum, não para que não sejamos achados, para que sejamos achados aprovados, mas para que vós façais o bem, embora nós sejamos como reprovados. Paulo está dizendo aqui o seguinte, ó, eu não quero que vocês façam o mal para que nós sejamos aprovados, sejamos achados aprovados. Ou seja, se a igreja de Corinto cometesse vários pecados, Paulo poderia facilmente se levantar e apontar o dedo para os pecados deles e dizer, vocês estão errados, estão pecando nisso, nisso, nisso e nisso. Haveria muitos pontos para que Paulo pudesse apontar e isso faria com que a igreja de Corinto fosse achada em condenação e Paulo fosse achado aprovado. Então Paulo fala assim, ó, ora, eu rogo a Deus que não façais mal algum, não para que sejamos achados aprovados, porque aí nós vamos ter alguma coisa para apontar a respeito de vocês. Aí ele fala, mas para que vós façais o bem. Então eu digo que vocês não façam mal algum, porque para que vocês façam o bem, embora nós sejamos como reprovados. Aí Paulo fala, embora existam muitas pessoas que fiquem apontando o dedo para o meu ministério, dizendo que eu não sou de Deus, que eu não sou aprovado. Então Paulo fala assim, eu sei que tem pessoas em Corinto que ficam me acusando, que ficam me condenando, que ficam dizendo coisas a meu respeito, mas que embora eu seja achado como reprovado, eu recomendo a vocês, eu não vou dizer para vocês praticarem o mal, para eu ter um argumento para dizer que eu não sou reprovado. Mas eu digo para vocês, não façam o mal para que vocês façam o bem.
apesar de terem pessoas falando que eu sou como um reprovado. Porque aí por que eu falo, por que Paulo fala assim, por que eu, apesar de estar sendo acusado de ser como um reprovado, ainda insisto com vocês que vocês pratiquem o mal. Não pratiquem o mal e pratiquem o bem, porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Ou seja, nessa segunda parte que começa a partir do versículo 6, Paulo está falando que nós não podemos ir contra a verdade, querendo que a verdade... O Paulo está querendo dizer assim, a verdade é que eu sou de Deus, mas eu não vou querer que vocês pequem para que eu possa fazer a verdade prevalecer. Para dizer, olha, vocês pecaram e o fato de vocês terem pecado confirma que eu sou de Deus. Não. Nada podemos contra a verdade senão pela verdade. Quero que vocês continuem fazendo o bem, quero que vocês continuem não fazendo o mal, e as pessoas vão continuar apontando o dedo para mim e dizendo que eu não sou de Deus, mas a forma correta de eu provar que eu sou de Deus não é fazendo com que vocês pequem, mas é eu mostrando pela verdade que eu realmente sou de Deus. Eu não preciso que vocês pequem para que eu possa ser achado aprovado. A verdade vai aparecer pela própria verdade. É isso que Paulo está dizendo no versículo 8. Porque nos regozijamos de estar fracos, quando vós estáis fortes, e o que desejamos é a vossa perfeição. Ou seja, Paulo está dizendo assim, eu fico feliz que as pessoas estão me condenando, eu estou numa situação de fraqueza aqui, numa situação de vulnerabilidade. E vocês estão fortes, porque eu estou falando para vocês fazerem as coisas corretas, vocês estão fazendo as coisas corretas, estão com bom testemunho, e o que eu desejo, o que desejamos é a vossa perfeição. Ou seja, o que eu desejo é que vocês fiquem perfeitos, exatamente como é para ser. Versículo 10. Portanto, escrevo essas coisas estando ausente, para que, estando presente, não use de rigor, segundo o poder que o Senhor me deu para edificação e não para destruição. Ou seja, Paulo está falando aqui, eu fico alegre quando vocês estão fazendo as coisas corretas, porque quando eu me fizer presente aí, eu não vou precisar usar o rigor. Vou poder conviver de maneira tranquila entre vocês. Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos. Deixa eu ver se eu consigo grifar isso aqui. Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. Aqui no versículo 11, a 12 e 13, Paulo está, na verdade, fazendo as suas últimas recomendações, 11, 12 e 13 aqui. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo, todos os santos vos saúdam. Versículo 13, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vós todos. Amém. Então, o capítulo 13 pode ser dividido em 3 partes, A primeira parte, do versículo 1 até o versículo 6, Paulo fala que é a terceira vez que ele vai até o povo de Corinto, porque é a terceira carta que ele está escrevendo para a igreja de Corinto, e fala que a prova de que alguma pessoa fez alguma coisa errada, ou sobre qualquer coisa, tem que ser confirmada por 2 ou 3 testemunhas. E Paulo fala que ele sabia que a igreja tinha pecados e que, se ele fosse novamente para a igreja de Corinto, ele não pouparia aqueles que haviam pecado mais uma vez que o povo de Corinto estava observando a conduta de Paulo. E Paulo fala assim, eu não vou poupar, vou fazer a correção para que todos saibam que Cristo está em mim, que Cristo fala por meio de mim. E Cristo já está no meio de vocês. Ele foi crucificado em fraqueza, mas ele vive hoje pelo poder de Deus, assim como também nós viveremos
no futuro sendo ressuscitados ou sendo arrebatados também pelo poder de Deus. Aí Paulo fala que para que o povo examine a si mesmo na fé, provem para ver se os seus comportamentos estão corretos com Deus, e ele espera que eles entendam que Paulo não era alguém reprovado, mas que Paulo estava com a sua vida correta diante de Deus. E aí do versículo 7 até o versículo 10, Paulo fala sobre a verdade pela verdade, né? Ele fala assim: eu não desejo que vocês façam o mal, não para que eu possa ser achado aprovado, mas é para que vocês sempre façam o bem, apesar de algumas pessoas me apontarem o dedo como se eu fosse o reprovado. Eu não preciso que vocês errem para que eu fique numa situação superior e diga, o meu ministério está correto. Porque é pela própria verdade que eu vou que se prova que eu estou com Deus. E aí ele fala: nós ficamos alegres quando estamos fracos e quando vocês estão fortes, porque o que eu desejo é que vocês estejam perfeitos. Então, se eu estou fraco porque as pessoas estão me condenando, me acusando o meu ministério, não importa. O que importa é que vocês estejam fortes, fazendo a coisa correta e certa, porque assim vocês estão perfeitos. E aí Paulo fala: eu escrevo essas coisas estando ausente, para que quando eu estiver presente eu não precise ser rigoroso porque Deus me deu um poder para edificação e não destruição. Paulo reconhece o ministério dele, que ele tem autoridade para corrigir, para exortar, não para envergonhar as pessoas, mas para edificar elas, não para destruir, mas para edificar. E aí ele termina dizendo que, no demais, regozijai-vos, ou seja, andem de maneira contente, andem com alegria, afastem-se da tristeza, da ansiedade, das preocupações, sede perfeitos. O que é o ser perfeito? O ser perfeito é estar completamente descansado em Cristo, estar completamente crente de que o Senhor está cuidando de todas as coisas e de todas as áreas da vida deles, né? Sede consolados, sede de um mesmo parecer. Paulo está falando para que eles tenham comunhão. A comunhão não era algo comum na igreja de Corinto. Como nós mencionamos no capítulo 1 de 1 Coríntios, Paulo já fala: fiquei sabendo que está havendo muita dissensão entre vocês, porque um diz que é de Apolo, outro diz que é de Paulo e outro diz que é de Pedro. E na verdade todos nós somos de Cristo. E no capítulo 6 de 1 Coríntios e também na parte final do capítulo 12, Paulo fala: nós somos o corpo de Cristo. No capítulo 12, na parte final, Paulo fala assim: o olho não pode dizer para o pé que um é mais importante que o outro. Então, Paulo ali no capítulo 12 fala que nós somos o corpo de Cristo e tem que existir unidade. Ó, sede de um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. Ou seja, se vocês viverem dessa forma, sendo alegres, regozijai-vos, sendo perfeitos, sendo consolados de um mesmo parecer e vivendo em paz, então o Deus de amor e de paz será convosco. Saudai-vos uns aos outros, ou seja, todos os santos vos saúdam. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. O ósculo santo era uma forma de expressar amizade, amor em relação ao próximo. Então ele fala assim: se cumprimentem com amor, porque a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vós todos. Amém. Então, com essa palavra, ele encerra a última carta, a terceira carta, que Paulo escreveu para a igreja de Corinto. A última carta nós terminamos quando lemos o capítulo 9, porque o capítulo 1 até o capítulo 9 são a quarta carta de Paulo. Essa carta que nós lemos agora é a terceira vez, como ele fala aqui, que Paulo se dirigiu à igreja de Corinto. E a segunda vez que Paulo estava fazendo referência à necessidade de que 2 ou 3 testemunhas confirmassem qualquer tipo de acusação em relação a qualquer pessoa. Era necessário isso.
e Paulo já tinha dito isso uma vez quando ele estava presente. Ele dá essa informação aqui no versículo 2 e fala assim, ó, é a segunda vez que eu vou falar a respeito desse assunto. Quando alguém acusa alguém, tem que ter 2 ou 3 testemunhas para confirmar aquela palavra. E eu falei isso uma vez que eu estive aí presente, estou falando agora estando ausente. Ou seja, por meio dessa carta aqui. E é isso. Com isso nós terminamos o texto de 2 Coríntios. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz de Jesus.